O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vai divulgar ainda nesta sexta-feira o relatório preliminar sobre a queda do avião da Voipaz, que aconteceu no último dia 9 de agosto. Janaína Camelo chega ao vivo com as informações. Boa tarde, Janaína. Muito boa tarde, Soraya. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, a gente está aqui na sede do CENIPA, aqui em Brasília, onde já está tudo preparado para daqui a um pouquinho começar essa coletiva de imprensa, apresentando esse relatório preliminar, né? Um relatório preliminar apontando aí as causas do acidente com a aeronave da Voipaz, uma tragédia que aconteceu no dia 9 de agosto, ou seja, já tem quase um mês, né, Soraya, vitimando aí 62 pessoas, 62 passageiros. Esse relatório preliminar, ele já foi apresentado aos familiares hoje mais cedo, viu? Muitos deles estiveram aqui em Brasília, aqui na sede do CENIPA, onde esse relatório aí foi apresentado às famílias. Lembrando que nesse relatório, por exemplo, vai constar aí a análise das caixas pretas, né? São 2 caixas pretas aí, então uma delas contendo 2 horas de áudio aí da gravação da cabine ali entre o piloto e o copiloto. Além dessa investigação que está sendo conduzida pelo CENIPA, também há uma outra investigação paralela conduzida pela Polícia Federal, nesse caso na área criminal, né, onde vai ali apontar os responsáveis pela tragédia da Voipaz do último dia 9 de agosto. Lembrando que a Voipaz, ela é alvo de uma série de reclamações de usuários, de funcionários que relataram problemas nas aeronaves. Então, daqui a um pouquinho, começa aqui às 17. Esse relatório preliminar vai ser apresentado para a imprensa, os familiares já tiveram acesso. E quem vai dar essa coletiva aqui, Soraya, vai ser o chefe do CENIPA, que é o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, juntamente com outros investigadores também aqui do CENIPA. É com você, Soraya. Obrigada, Janaína, pelas suas informações. Depois a gente volta a conversar, né, para saber os resultados desse primeiro relatório. Bom trabalho por aí. Zé, de fato, essa coletiva de hoje, né, há uma grande expectativa, mas é só a primeira parte de uma investigação que ainda vai demorar, né, para ser concluída de fato por inteira. Com a experiência, né, de já ter acompanhado alguns relatórios desse tipo, né, o CENIPA, ele cuida muito da investigação sem valor jurídico, né, e sem preocupação com definição jurídica, mas sim com a segurança de voo. Através desta análise minuciosa do que aconteceu na cabine, do que aconteceu na aeronave, analisando ali o que sobrou, né, da aeronave, e assim emitir novas orientações, né, orientações inclusive para os fabricantes, para os pilotos, mais treinamentos e possibilidades. Então, esta é a preocupação deste relatório. É um relatório minucioso e daí esta, vamos dizer, não vinculação com a investigação penal e a investigação para fins de indenização e tal. Isso está acontecendo à parte. A Polícia Federal está fazendo o inquérito, a Polícia Civil de São Paulo também faz o seu inquérito exatamente para objetivos diferentes. Mas é evidente que levarão em consideração este importante relatório do CENIPA, que não terá, como eu disse, esse valor de indenização. É impressionante como toda queda de avião, tudo que eu já pude ver, ele obedece a ciclos, a coincidências, vamos dizer assim, de problemas ou de, vamos dizer, de imperícia, alguma coisa nesse sentido. Então, é muito importante que esse relatório, esse primeiro relatório, é rápido, superficial aparentemente, mas feito por técnicos. São pessoas que estudaram muito técnicas, foram aprender técnicas no mundo inteiro para fazer esse levantamento. É muito importante esse relatório. Antes do anúncio, né, desse relatório para a imprensa, o CENIPA também ia fazer essa mesma divulgação para os familiares dessas vítimas, né? Você falou, né, Zé, que nesse primeiro momento não se trata de indenizações. Mas de respeito, Soraya.
Oi, desculpa, com pode falar. respeito ali às vítimas, né? Sim, sim, claro. Mas nesse caso, né, as vítimas querem, de fato, essas respostas, né, Segré? Seja de indenizações, seja a causa desse acidente, ainda que as vidas de todas essas vítimas que foram perdidas, né, isso, infelizmente, não se recupera mais. Não volta. O CENIPA tem como objetivo estabelecer quais são as causas do acidente. O informe final vai demorar, pode demorar muito tempo. Mas esse informe preliminar serve pelo menos para a investigação que procede a ouvir e a avaliar todos os indicadores de voo. As caixas pretas são duas. Uma que estabelece as informações das condições do voo, do avião, dos seus instrumentos, e, por outro lado, as conversas dentro da cabine de comando. Entre as duas, inclusive, chega ao ponto de ouvir barulhos sobre alguns alarmes que possam ter tocado e que possam indicar aos investigadores alguma falha, de alguma forma, alguma falta de determinação da tripulação. O mais importante nesse caso não é para os ajustes das indenizações. Isso vai para a justiça. Mas sim, o objetivo é estabelecer o que aconteceu. E, em geral, Soraya, quando se trata de um acidente aéreo, é muito difícil que seja apenas por uma causa. É uma sequência de causas ou uma causa que não foi atendida pela tripulação ou uma falha mecânica. E, por outro lado, tem a ver também com evitar que esse acidente, por essas causas, volte a acontecer no tempo. Esse é o objetivo principal do CENIPA. E agora, em função da determinação, inclusive, da Corte, essa investigação que faz o CENIPA não serve como para alavancar uma questão da investigação da Polícia Federal ou da Polícia Civil a efeitos das indenizações. E daí, a partir desse primeiro relatório, ainda que preliminar, né, parece até aparentemente superficial, mas muito importante, é travar e traçar novas regras para a aviação civil de uma maneira geral, né, Gani? Com certeza. Até porque o Brasil, se a gente pegar nos últimos 20 anos, nós tivemos aí uns 3 ou 4 acidentes aéreos muito severos. Tudo bem que são circunstâncias diferentes, mas a ideia é justamente aprimorar todo o sistema aéreo e evitar essa grande tragédia, né? Uma tragédia humana. E, nesse caso, também dar uma resposta aos familiares dessas vítimas que imagino que estão passando aí por um grande momento de sofrimento. E a gente nem imagina, né, qual é a tamanha dor dessas pessoas ao se depararem com uma notícia dessa, né? Então, é preciso investigação e tentar evitar que novos acidentes assim aconteçam. A gente já passou, né, a gente que traz sempre, aqui no jornalismo, a gente se depara com muitos casos desse tipo, mas cada um é muito individualizado, né, Segré? Cada caso é um caso, a independer de companhia aérea, do dia que aconteceu, do tempo que estava no dia, estava frio, se estava chovendo. Essas novas regras precisam ser muito rígidas. Muito, porque quando a gente avalia acidentes aéreos, nós estamos falando do meio de transporte mais seguro do mundo nesse caso. O problema é que não é notícia o avião que chega, é notícia o avião que não chega. E quando a gente faz essa avaliação, logicamente estamos nos deparando com tragédias. Estamos falando que em um acidente apenas faleceram 62 pessoas. Isso constrange muito, leva a uma tragédia familiar, sem dúvida nenhuma, de pessoas que cumprimentaram aos seus familiares imaginando que voltariam a ver eles em breve, e isso não aconteceu. Mas CENIPA é um órgão muito rígido, muito técnico, muito competente. E bom, vamos aguardar então esse informe preliminar para ter uma ideia de que pode ter acontecido, mas as informações que a gente inclusive acompanhou na época do acidente é que muito provavelmente tem a ver com essa questão do gelo nas asas e na formação de gelo nesse dia.